Alô, amigos, estamos mais uma vez aqui com todos os cuidados que se faz necessário. O vírus está solto e nós temos que ter toda a atenção possível. A curva ascendente continua. Os riscos são muitos. Mas, e depois que cessar todo esse problema, que aí está, é real, virá uma nova curva, tão danosa quanto esta que está acontecendo. A curva do desemprego, empresas falindo, problema psicológico e com ela depressão. A depressão vai ser muito grande porque muitos perdem entes queridos, perdem o emprego, olha na despensa, prateleiras vazias, vem o desânimo, desespero e a depressão. É outra curva que nós vamos ter que lutar, mas se Deus quiser nós vamos passar por todas. Porque além de todos os problemas existentes na situação financeira, houve uma concentração muito grande, se fazia necessária, sobre o coronavírus. E as outras doenças paralelas, a depressão, coronários, hepáticos e assim por diante, sempre existiram. Houve descuido, então vem uma somatória que vai ter um complicador maior. Temos que achar um meio termo de levar na nossa vida e estar preparado por tudo que está acontecendo e vai acontecer ainda. E vai depender muito de nós mesmos, de ter aquela palavra de confiança, de esperança que tudo vai terminar e vai melhorar. E vai mesmo, se Deus quiser. Aí vão depender de quem? Das pessoas com boas intenções, dos padres, dos pastores, todos que têm a ideia de fazer o bem, mandar uma mensagem positiva a todos para que sobrevivam de tudo que está acontecendo. E vai precisar muito sim, ter muita fé, muita esperança, que ainda vai melhorar essa situação toda. Mas e os outros problemas existentes? Como, por exemplo, você tem plano de saúde, tem que pagar o boleto. Contas no banco, nas lojas, você tem que pagar. Sob pena de ficar um complicador muito pesado logo ali adiante. Como o imposto de renda, por exemplo. Se você não pagar, vai ter um problema sério. Se você não declarar, melhor dizendo. Pois esse assunto nós vamos esmiuçar nesse programa da Pompefar, aqui na TV Cidade, canal 14. E vamos saber então da Zélia, que é técnica em contabilidade, com múltiplos cursos, e do professor Cláudio, que também é mestre e com muitas qualidades e poderá até dizer tudo que conseguiu durante sua preparação nos cursos que fez. Zélia, imposto de renda é um problema, é um prazer ter no programa. Bom, minha saudação a todos, obrigada mais uma vez pelo convite. E apesar do corona, estar por aí, as obrigações continuam. Principalmente nosso assunto de hoje, que é a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, teve algumas prorrogações, sim. No normal, o prazo sempre era até 30 de abril, mas em vista dessa situação de pandemia, foi prorrogado até 30 de junho. 30 de junho. Então, temos ainda um mês e meio pela frente. Sem problema de multas? Sem problema de multa, sem nada. Inclusive, a primeira parcela, ou parcela única, que também se pagava até 30 de abril, também tem a prorrogação até 30 de junho. Então, o que se fazia até 30 de abril, esse ano, excepcionalmente, pela pandemia, ficou tudo até 30 de junho. Prazo para entrega da declaração e o prazo para pagamento da primeira parcela ou cota única, para quem tem imposto a pagar também. Muito bem, a Zélia, pode dizer, você é do escritório Executivo Contabilidade. Qual é a preparação que você tem para tratar desses assuntos?
Bom, eu sou técnica contábil, fiz faculdade de administração, tenho pós-graduação em gestão da produção e 30 anos de vivência em escritório contábil, né, dentro das áreas de pessoal e de imposto de renda também. Todo esse tempo que eu faço declaração de imposto de renda. Já fiz uma infinidade de cursos e todo ano sempre tem alguma atualização, né, que a gente sempre participa para estar atualizado dentro da legislação para poder cumprir as obrigações, né, e fazer da melhor forma possível as declarações para os nossos clientes. Cláudio, qual é? Boa tarde, é um prazer. Boa tarde, coisa nenhuma. Bem-vindo ao nosso programa, E você que é professor, mestre, as qualificações para estar à frente de todo esse trabalho no escritório para a segurança de todos que lá comparecem. Boa tarde, desculpa. A minha saudação a todos, né, aqui nesse programa. Mais uma vez agradeço a TV Cidade, o Raimundo por ter nos convidado para vir apresentar alguma coisa a respeito de imposto de renda. Mas, lógico, não esquecendo dos cuidados que temos que ter devido à pandemia. Ou seja, não esquecer os cuidados higiênicos, lavagem das mãos, né, com água e sabão, não esquecer o álcool e principalmente a máscara, né, para ter uma maior proteção. Bem, Raimundo, eu, né, professor de contabilidade, atuo na área há 35 anos, né, sou técnico contábil, sou contador, especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e sou mestre em engenharia da produção pela URGS, Fundação Universidade do Rio Grande do Sul. E dentro desse conhecimento que a gente tem e preparação, a gente atende da melhor forma possível as pessoas que necessitam de fazer a declaração do imposto de renda. Você falou nos cuidados de máscara, quer dizer que nós estamos aqui nos estúdios da TV Cidade, ele foi totalmente esterilizado, com toda a segurança necessária, para dar segurança a quem participa dos programas, no caso, a Zélia e o Cláudio, tranquilamente poderão tirar as máscaras para se comunicar melhor com nossos telespectadores, enquanto eu, como estou muito próximo dos dois, vou ter que manter minha máscara, mas os dois pela distância regulamentar, o câmera está a mais de 3 metros de distância também, e os microfones a 2 metros, portanto, vocês poderão tirar as máscaras com tranquilidade e no sair coloca as máscaras de novo. Mas aqui vocês poderão ficar tranquilamente sem máscara, somente eu vou ter que ficar atrás dessa máscara, estou eu, tá, gente? Aqui atrás da máscara estou eu. Mas vou ficar com a máscara sim, mas os nossos participantes, se quiserem, poderão tirar as máscaras com toda tranquilidade, que estão seguros, porque essa sala foi totalmente esterilizada. O imposto de renda que foi prorrogado não tem multa, e quem deixar de fazer até 31 de junho, é isso, né, Zélia? O que pode acontecer? 30 de junho. Bom, então esse é o prazo limite para entrega sem ter a multa pelo atraso, né? Então, como eu falei antes, nos anos anteriores era até 30 de abril, esse ano até 30 de junho. Então, até 30 de junho não tem multa, né, é o prazo legal para entrega. Após esse prazo, vai ter multa pelo atraso na entrega para quem está obrigado a entregar. Essa multa, a multa mínima é R$ 165,74, tá? Essa é a multa mínima. Mas existem multas maiores, dependendo do valor do imposto a pagar, pode ter multas superiores a esse valor, tá? Então, isso vai depender do valor do imposto a pagar. Mas o mínimo são R$ 165,74. Esse é o mínimo que vai pagar se entregar a declaração a partir de 1º de julho. Cláudio, havia um estudo, e estava sendo debatido lá para os parlamentares, em ampliar ou tornar mais o desconto com quem ganha mais ou menos, por exemplo, o imposto de renda salarial, um limite que hoje pega a gente com um limite baixo e desconta o imposto na fonte. Alguma coisa evoluiu ou continua tudo igual? Não, continua da mesma forma. Desde 2015 que a tabela não é modificada. E o que acontece? Quem tem por exemplo, duas fontes, vamos dizer, tem aposentadoria, que recebe da Previdência, e estiver trabalhando, geralmente vai pagar imposto. Por quê? Porque na hora que soma as duas rendas, o que vai acontecer? O rendimento vai ser tributável e como tem o reajuste, por exemplo, da aposentadoria e o reajuste do salário,
com certeza vai pagar mais. Por quê? Por causa que a tabela não foi nada alterada. E Raimundo, por enquanto, não existe nada de alteração. Portanto, o que tem com o salário aí, que está reduzido, vai continuar descontando na fonte. Porque tem funcionários ou trabalhadores com desconto de imposto de renda no salário que já é pequenininho. Sim. E não tem expectativa nenhuma, né, Zé, de alterar. Ano passado até saiu, né, se cogitou esse assunto de que iria ser atualizada a tabela, mas nem se ouviu mais nada a respeito e também não se tem notícia de que haja nenhum estudo nisso. Então, são praticamente 5 anos que a gente está com a mesma tabela. Então, se formos considerar que a cada ano, em torno de 5%, os salários tiveram reajuste e também os benefícios da Previdência, que é o caso, né, do pessoal principalmente ligado à Poupa-Enfar, no mínimo teve uns 30%, né, acumulado. E a tabela não corrigiu. Então, ela está extremamente defasada. Isso significa que cada vez mais pessoas estão entrando na obrigação da declaração e cada vez mais pessoas têm imposto a pagar, né? Principalmente se tiver mais que uma fonte de renda, que é o que acontece principalmente com os aposentados. A grande maioria dos aposentados são aposentados e continuam trabalhando como empregados. Ou têm a sua empresa e recebem aposentadoria, e a soma dessas duas rendas está entrando no limite para a declaração e para pagar, estoura o valor. Na soma, estoura o valor e acabam tendo que fazer algum pagamento de imposto. Mas tem muita gente que tem o salário só fixo aquilo e nada mais, e é descontado uma percentagem e depois vem a restituição. Sim. Quanto por cento esse que contribuiu, que foi descontado, vai receber de volta, e o restante, claro, vai ficar para o governo? Porque ele não vai descontar para não ficar com nada. Sim, a restituição é muito relativa, é de caso a caso. Mas quem só tem uma fonte de renda e já desconta mês a mês, normalmente tem alguma restituição. Porque existem duas formas da gente fazer a declaração, tá? Que é na verdade, a declaração ela é feita igual em todos os dois casos. A forma de pagar o imposto é que é ou simplificada ou completa. O que é a simplificada? Simplificada, se abate 20% do valor da renda bruta, né? E aí que se começa a fazer o cálculo do quanto teria que pagar de imposto, né? Apura o imposto, vê o que já foi retido. Se foi retido a maior, tem a restituição. Se foi retido a menor, vai fazer o complemento. E a completa, a diferença, então, o que é? É que daí a pessoa apresenta uma série de despesas, que são aquelas despesas que podem abater do imposto de renda. O plano de saúde, despesa médica com dentistas, né? Então, se esse valor, né, ultrapassa aquele valor daqueles 20% da renda, então faz da completa para tentar ter uma restituição maior ou pagar menos. Então, cada caso, né, cada pessoa tem as suas particularidades, mas basicamente é essa forma de apurar o imposto. Completa e simples é a forma de apurar o cálculo. O restante da declaração ela é toda igual. Muito bem, deixa eu ver, qual é a câmera que eu estou? Estou nessa aqui? Nessa aqui? Nessa aqui. Eu chamo a atenção, por isso quis saber qual é a câmera, porque eu vou fazer uma pergunta, não é bola das costas nem na Zélia, nem do Cláudio, mas com a experiência e a vivência que os dois têm, eles vão me responder para mim, para a senhora e o senhor que estão assistindo, se tem mecanismos para que a gente que tem o salário e em cima desse salário vem o desconto de imposto de renda, como fazer para não ter mais esse desconto? Eu vou dizer por experiência própria. Eu fui orientado e busquei esse mecanismo e há muito tempo eu não tenho mais desconto de imposto de renda, há muitos anos. Como eu consegui, eu quero saber se é possível ainda, tanto para o Cláudio e para a Zélia, explicar para todos nós que estamos assistindo, é muito importante, e para a Poupa-Enfar está à disposição, até porque o Cláudio, o professor Cláudio, é nosso diretor financeiro e está sempre pronto a atender, com a Zélia logo está incorporando também o nosso departamento, que nós queremos fazer o seguinte: o que eu fiz? Eu fui orientado de buscar
se tem uma doença contínua, permanente ou coisa parecida, juntar os laudos, documentos e encaminhar. Meu caso, para o Ministério do Transporte. Juntei esse documento, encaminhei para o Ministério e de lá eles fizeram tudo. A partir daquela data não teve mais desconto nenhum. Então, há muitos anos eu não tenho mais desconto. Até porque se descontavam, eu não recebia na restituição tudo que foi descontado. Então eu estou tendo prejuízo, meu caso. Como a senhora e o senhor também. Se tem um problema e pode justificar com um laudo médico confirmando, vamos saber do Cláudio e da Zélia se é possível, se tem esse mecanismo ainda em vigor. Quer responder? Bola picando para os dois. Bom, assim, ó, sim, existem situações em que, mesmo tendo, né, o valor, aí, no caso, não se trata de salário especificamente, se trata de benefício, tá? O salário, ele não tem... É o benefício, exatamente. Não tem nenhum benefício desse caso. É o benefício previdenciário, tá? De qualquer órgão. Que pessoas que têm alguns tipos de doença, tá? Existe uma lista específica desse tipo de doenças, que mesmo que a pessoa tivesse imposto a descontar, não desconta, mas que nem o Raimundo falou, ele tem que procurar o seu órgão pagador, INSS, Ministério dos Transportes ou o órgão pagador que for, e fazer um processo, tá? Juntando todos os documentos necessários e provando que tem uma doença, normalmente são doenças cardíacas, né? E tem uma lista específica desse tipo de doença, e aí não vai mais ter o desconto de imposto de renda no seu benefício. Existe sim. Muito bem, Cláudio, eu vou fazer mais uma chamada a todos os nossos associados da Popenfar, que pode sim, tem mecanismo de interromper o desconto do imposto de renda, porque você não vai receber. É uma ilusão dizer, mas no fim do ano eu recebo numa bolada o imposto de renda. Não, você recebe uma parte dele. Não recebe tudo que você pagou, não. Uma parte. Então, a Popenfar, nós lá no escritório vamos estar à disposição para dar todas as explicações e vamos pegar dados técnicos e reais e verdadeiros com a Cláudia e com a Zélia, para a gente ter um mecanismo lá na Popenfar para explicar. E qualquer dúvida, converse com o Cláudio, converse com a Zélia. Isso aí. Eu tenho com essa simpatia permanente dos dois, vão atender a todos que lá chegar, até porque são idosos, e os idosos têm que ter um cuidado especial, né? Porque vocês vão ficar velhos também, tá? Se Deus quiser. Se Deus quiser, vocês vão chegar lá também, como todos nós que temos uma certa idade, temos que buscar mecanismos de facilitar a nossa vida. Essa é uma grande oportunidade. Eu consegui há muito tempo, e outros eu acho que conseguiram. E a senhora e o senhor também poderão conseguir interromper o desconto do imposto de renda. Mas busca as informações junto à Popenfar, que nós temos os nossos consultores técnicos, a Zélia e o Cláudio, que vão dar toda a orientação necessária. Cláudio, é uma saída boa também, né? É uma excelente saída. Lógico, como tudo, tem que ter um trabalho, né? Tem que fazer o processo, preparar tudo, organizar toda a documentação, apresentar no órgão pagador, né? Para que consiga esse benefício. Mas com certeza se consegue estando com os documentos, tudo corretinho, né, Raimundo? E com a apresentação toda dessa documentação, o processo não vai pagar mais esse imposto de renda. Tem outra parte, né, Zélia, que fica isento quando o aposentado chega a 65 anos, né? 75? 65, é. Quando ele chega a 65 anos de idade, até o limite de 2 salários de contribuição passa a ser rendimento isento. Então, nesta faixa etária, né, a partir dos 65, muitos deixam de ter também o desconto do imposto de renda, né? Claro, dependendo do valor do benefício, né? Se antes tinha, normalmente passa a não ter mais, porque daí a parte tributável fica menor, né? E normalmente, assim, a grande maioria, né, dos que eu faço declaração de imposto de renda já passa a não ter, porque daí vai dividir uma parte como tributável e aquela parte como isenta. Então, deixa de ter. Eu até anotei o valor, é 22 mil e... Aqui, eu já esqueci isso. 22 mil e pouco por ano fica isento, né? Daí já também ajuda. Ó. Melhor, 24.751
fica isento a partir dos 65, e se for valor acima disso, então fica tributável. Então também já é um benefício para quem tem 65 ou mais. Tá certo. Então essas pessoas que estão com 80 anos hoje, por exemplo, 80 anos, ele é um funcionário no ministério qualquer, e ele está recebendo esses seus 3 mil e pouco por mês, ele ultrapassa os 24. Isso. Então ele vai ter a declaração tributária, vai ter o tributo. Então se ele tem mais que 35, 24, né, vai ficar isento, e vamos dizer uns 12, 13 tributável. Já não vai mais ter retenção de imposto de renda. Aí não tem mais exatamente, ele fica naquela expectativa de receber o retorno do imposto de renda. Mas ele não está recebendo 100% não. É quanto por cento? 30? 70%? Não, aí a restituição, bom, assim, se ele tem rendimentos até 28.500, ele ainda tem um pouco a pagar. Então, assim, para restituir tudo o que ele reteve, ele vai ter que ficar com uma base de cálculo em torno de 24 mil. Uma base de cálculo tributável em torno de 24 mil para restituir tudo que ele teve retido. Acima disso já começa a ter que pagar um pouco, ou seja, se reteve mais, fica uma parte, né, retida e uma parte retorna. Então, eu acho que uma saída mais prática, as pessoas com seus 80 anos, né, Zélia e Cláudio, são portadoras de qualquer uma das doenças, sempre tem. Sim, sim. Esse é inerente da vida, é que nem o motor de um automóvel, vai ficando velho, vai desgastando. Tem que ter. Então a pessoa tem que buscar aqui o caminho, um atalho para não pagar, é pegar um laudo médico que ele tem um problema de coluna, um problema coronário, que se encaixa naquela lá. Se encaixa na lista. Na lista e deixa de pagar, né? A pessoa com 80, né, na faixa dos 80, então, a partir dos 65 já tem esse benefício dos 24 não tributado e acima disso tributável. Então, dependendo do valor do benefício, ainda tem, em alguns casos, imposto retido. Então, nesse caso, sim, vale a pena buscar esse benefício da isenção, através desses laudos médicos, né, verificar se a sua doença, né, se enquadra nessa lista, vale a pena, sim, buscar o benefício, com certeza. Porque ele vai receber de volta, mas não é tudo que ele pagou. Exato. É uma parte. Isso aí, uma parte só. Vai ser menos, né, claro? Menos, bem menos. Bem menos. Então, vale a pena, sim, buscar um mecanismo de não precisar pagar mais. Isso aí. Gente, nós temos que pagar sobre benefício, sobre salário, um trabalhador, pagar imposto de renda sobre salário. O imposto de renda, eu penso, desses camaradas tem altos salários e que não vai ter problema nenhum em estar pagando seu imposto de renda em cima do que está recebendo, coisa parecida. Agora, quem vive em cima de um salário apertadinho e ainda aparece lá imposto de renda, um desconto, tem 75 anos, como a Zélia falou e o Cláudio, para cima, todas as pessoas, queiram ou não, têm algum problema. Então existe uma lista grande de doenças, deve ser várias. Isso. Se enquadra numa delas e vai buscar um laudo médico. Isso. Tem que ter, né, Cláudio? Isso, Raimundo, a gente vai deixar lá na Pupenfar a lista dessas lista doenças, de todas as doenças ali que possam, para distribuir para os aposentados lá na Pupenfar, né, para que eles tenham essa lista, analisem e levem para o seu médico e consigam o laudo para ser isentos dessa parte do imposto de renda. Olha aí, o serviço de prestação do Cláudio e da Zélia. Então, a partir da semana que vem, né? Sim. Isso. A partir da semana que vem, nós vamos tirar e fazer cópias a todos que lá forem no escritório aposentados, são sócios, ou que vão se aposentar, ou que não são sócios, podem chegar lá, que nós vamos ter orientação quais as doenças que poderão ser enquadradas aí, para que a senhora e o senhor não paguem mais imposto de renda. Existem inúmeros meios de buscar esses recursos. É só buscar, mas tem que buscar. Não vem do céu. Quem corre atrás das coisas consegue. Consegue. Exato, é isso. Até nos remédios, a senhora que toma um remédio contínuo, tem determinado remédio que custa caro. E como tão caros? Gente do céu, como tão caros? Você poderá ter esse remédio gratuito, desde que um laudo acompanhado da receita, explicando direitinho e encaminhado para os
órgão de origem, onde vai resolver o problema. Aqui no caso, Secretaria da Saúde. Daqui encaminha para a Secretaria do Estado, assim por diante. Você vai ter esses benefícios também. Mas tem que buscar, não vem do céu. O que mais nós teria, Zélia, sobre os nossos... Só concluindo, então, tudo são processos. Às vezes trabalhosos, né? Mas tudo são processos, né? Se seguir os trâmites e juntar toda a documentação, consegue isso tudo que o Raimundo estava falando até então. Remédios, a redução do imposto de renda, né? Tudo isso. Cláudia, o que nós temos de novidade? Eu queria que a Zélia explanasse quem está obrigado a fazer a declaração também, Zélia. Bom, assim, novidades específicas até que não tem. Assim, mantemos praticamente igual do ano passado as obrigações, tá? Como não houve atualização de tabela do imposto de renda, né? Então, vamos listar então quem está obrigado a declarar, tá? Quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. A soma de todos os meses. Isso. Não é mensal. Não é mensal. É a soma dos 12 meses do ano. Isso, a soma dos 12 meses. Então, o que são esses rendimentos tributáveis? Soma salário, aposentadoria, aluguéis, né? Se alguém trabalha como autônomo, né, faz o livro caixa, trabalha como autônomo, profissional liberal, então isso são rendimentos tributáveis. Então tem que ver se a soma deles atingiu esse valor, que nem estávamos falando antes. Muitos aposentados são aposentados e continuam a trabalhar, então tem que somar as duas rendas, né? Ou são aposentados e têm sua própria empresa, então tem que somar o prolabore lá da empresa mais a renda ali da aposentadoria, tá? Este é o primeiro item da lista. Se recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributação exclusiva na fonte superior a 40 mil. O que são esses rendimentos? Então, ali soma rendimentos de aposentadoria, aplicação financeira, o 13º salário, são rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva. Então, muitas pessoas, às vezes, têm uma poupança lá da vida inteira, né? Que foi poupando e deu 40.100, não atingiu os 28, mas deu lá 40.100 de rendimento à poupança que a pessoa teve. Apesar de que, né, pelo rendimento da poupança tão pequeno, né? Mas existem pessoas que, ao longo da vida, conseguiram acumular um valor considerável, né? Ali está obrigado também, mesmo que não tenha atingido os 28.559. Infelizmente chegamos no final. Cláudio, muito obrigado pela presença. Eu não tenho que voltar a falar mais, hein? Há muito tempo que eu venho tentando trazer o Cláudio Azelli, consegui hoje, e você tem certeza que todos os senhoras e senhores ficaram satisfeitos, porque se fazia necessário todas essas explicações. Obrigado, Cláudio. Raimundo, a gente agradece de coração mesmo essa oportunidade. E ficamos à disposição lá no Executivo Contabilidade para esclarecimento dessas dúvidas e com certeza vamos ajudar ali na Popenfar, através de informações, passar aquela listagem para que a Popenfar possa passar para os nossos aposentados. Zélia, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite mais uma vez, por estar aqui e podendo esclarecer algumas dúvidas, né, colaborando com o pessoal da nossa cidade. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa da Popenfar, aqui na TV Cidade, canal 14, com essas informações importantes sobre imposto de renda que as pessoas têm que estar atentas. Temos que ter muito cuidado, sim, com o vírus que aí está e com as outras doenças e com nossas obrigações, entre elas a declaração do imposto de renda, e vocês terão muitos benefícios. Procure a gente na Popenfar. Nós procure que nós podemos orientar, dar as informações. Nós temos tantos benefícios e o pessoal não sabe. Bom, chega na Popenfar, que nós estamos lá para orientar e encaminhar tudo que for necessário para seu bem-estar e para ter melhor qualidade de vida. Um abraço a todos, até o próximo.